Boa noite, então, a todos e a todas, né? Bem-vindos à nossa 12ª aula, né? De Administração Estratégica, né? 12ª aula contando aí 2 atividades semipresenciais, né? Inclusive, hoje eu vou falar sobre a terceira e última, né? Desse tipo de atividade, né? 12ª aula, então já passamos aí da metade do semestre, né, visto que o semestre tem 22 aulas, né, contando essas semipresenciais. Então, brincando, já foi mais meio semestre, né? Semestre passado nós nos perguntávamos até quando iria esses encontros virtuais, né? E continuamos neles, né? E não temos uma resposta definitiva, né? Acho que praticamente a única coisa que está, de fato, definida é que nesse ano não teremos mais encontros presenciais mesmo, né? Embora o governo do estado e alguns municípios estejam liberando, né? Até onde eu tenho acompanhado, né? A maior parte das universidades já bateu o martelo de continuar nesse formato até o final do ano, salvo naqueles cursos onde há disciplinas práticas, né, em pacientes, como na área da saúde, né, que sim ainda tem essas disciplinas aí no formato presencial, né, em grupos pequenos, enfim. Então, eles ainda, inclusive, até nem pararam um tempo, mas já retomaram em seguida, né? Mas as aulas teóricas, né, como é o caso dessa disciplina, e como são todas, na realidade, no curso de administração, né, essas vão até o final do ano, né, nesse formato. Acredito que o ano que vem, né, enfim, aí já retome, né, o formato presencial, né, embora eu esteja cada vez mais convencido que o ensino não será mais o mesmo que era antes, né? Eu acho que alguns processos aí de cursos semipresenciais, né, vão ser acelerados, né? Eu fico me perguntando, né, eu enquanto professor de administração estratégica, né, poderia dar administração estratégica na sexta à noite para a turma da UBRA Porto Alegre, para a turma da UBRA Canoas, para a turma da UBRA Gravataí, Carazinho, Cachoeira do Sul, Torres, né? Claro que respeitando o máximo de 250 que assistem à atividade, porque é o máximo que o MIT suporta, né? O Meet nesse formato do EAD da UBRA, né? No Meet padrão são 100 no máximo, né? Mas o nosso aqui dá para ter um bocado de gente a mais ainda, né? Então seria muito mais fácil, né? Vamos dizer assim, em termos de oferta, né? Eu transmitir essa aula para os alunos das diferentes unidades, né? Entendo que é muito mais barato do que daqui a pouco um professor para uma turma em cada uma dessas unidades, né? Então eu acho que tem coisas aí que vão vir para ficar, né? Não estou dizendo que vai ser assim a partir do semestre que vem, mas eu acho que a coisa não demora muito a tomar esse rumo, né? Então, toda vez que a gente tem aí mudanças drásticas na história, né, seja a partir de guerras, sejam a partir de pandemias, né, alguns processos acabam se acelerando, né, em termos de, especialmente tecnologia e comunicação, né, isso é bastante notório. É pena que a gente precise passar por períodos difíceis aí para que isso aconteça, né? Melhor é acontecer naturalmente o avanço, né? E não forçosamente a partir de adventos aí que acarretem aí na vida de milhões, né? Bom, retomando então aqui, na aula de hoje, nessa 12ª aula, eu vou apresentar a matriz de gravidade, urgência e tendência de um dos grupos, tá? Até para que vocês tenham feedback, né, de como essa atividade devia ser desenvolvida, né? E para isso eu pego aqui o trabalho da Caroline, do Leonardo e da Rafaela, certo?
pega o trabalho deles porque eles fizeram exatamente naquele formato, né, de fazer primeiro individualmente e depois fazer em grupo. Tá? O Jandler até tinha me perguntado antes de a gente iniciar a aula se era obrigatório fazer o individual ou em grupo, né? Eu indiquei na aula passada que era o ideal, tá? Mas não era obrigatório, tá? Então ninguém deixa de ter nota por conta, né? Nota e presença por conta de só ter feito individualmente. Mas eu disse dessa questão de ser feito preferencialmente em grupo, né? Porque em geral, né, pessoal, a não ser que vocês sejam líderes autocráticos, né, geralmente as decisões que vocês vão tomar, né, pelo menos aquelas mais estratégicas, né, elas serão em grupo. Né? Claro que vocês, na posição de líder, muito provavelmente vão ter a palavra final, né? Mas o ideal é que as decisões, né, as grandes decisões, fiquem a cargo de um grupo, né? Especialmente se a gente está falando de atividades que vão ser executadas por terceiros, né? É importante que eles participem, né, da elaboração da solução, né? Então, mais nesse sentido, né, de justamente vocês já treinarem, né, para pensarem, né, a visão de vocês, mas também tentarem depois conciliar com o grupo, certo? Então aqui, essa é a matriz da Rafaela. Deixa eu só abrir aqui para um colega aqui nos assistir, o Diego. Bem-vindo, Diego. E aí, meus caros, a Rafaela, então, fez essa individual, né, onde ela fez exatamente como manda o figurino. Né? Ela elencou aqui os problemas, né, aqui estão todos os problemas, né, citados no exercício, e aí ela definiu, né, o grau de gravidade, de urgência e de tendência, né, a se tornar um problema maior. E aí o desemprego, na visão dela, né, era extremamente grave, extremamente urgente, né, e a tendência de que se nada fosse feito, né, a coisa complicaria por demais, né, então todos ficaram com o índice 5, né, que é o índice máximo aqui da nossa matriz, né, e aí resultou num total de 125. Como é que resultou num total de 125? Né? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Né? Depois a violência, né, com grau de gravidade 5, uma tendência a 5 também, mas em termos de urgência, né, ficou no índice 2, né, ou seja, né, não fazer nada, né, além do que já está sendo feito, né, também não vai alterar para mais esse problema. Né? Então, ficou aqui 5 vezes 2, 10, vezes 5, 50, né? E dentre todos os problemas aqui, né, foi o que ficou em quarto lugar. Né? A mesma coisa aqui a saúde, né? Aí ficou com 125, né? Uma vez que todos os itens aqui estão com esse grau, né? 120, está com 125 aqui no total, no totalizador, né? Resultado aqui da multiplicação do 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125, né? Pena que a Rafaela não está nesse momento conosco, né? Mas eu até queria saber qual o critério que ela adotou para colocar esse em primeiro e esse em segundo, né? Visto que o quantitativo era igual, né? Provavelmente ela entendeu por algum motivo que entre desemprego e saúde, ainda o desemprego seria mais grave, né, que a saúde, mas a saúde também bastante grave. Né, bastante grave, urgente, né, e tendência de piorar bastante se nada fosse feito. Né, a educação, né, ficou em quinto lugar, a habitação em sexto, né, conforme os valores elencados aqui por ela. Né? E a lista dela ficou desemprego, saúde, desigualdade social, violência e criminalidade, educação e habitação. Né? Já do grupo, eu achei bem interessante, né? Porque de fato aqui, pessoal, não alterou, né? A ordem dos
fatores não alterou, ficou primeiro desemprego, segundo saúde e assim por diante, exatamente igual aqui, né? O que mudou, eu percebi, né? Por exemplo, o índice de desemprego e de saúde permaneceram os mesmos, né? Mas, por exemplo, a violência e criminalidade aqui, né, no da Rafaela havia somado 50. Já no grupo somou 75. Né? A educação, para a Rafaela, tinha dado 16, né? Para o grupo, 36. E a habitação, que para a Rafaela tinha dado 12, para o grupo deu 18. E a desigualdade social, que para o grupo deu 100, para a Rafaela tinha dado 75. Mas vejam que, né, até pela ordem que se deu de priorização, a opinião da Rafaela e do grupo foi muito semelhante, né? Ela acabou batendo, né? O que mudou foi alguma questão em termos de score, né? Por assim dizer, né? Mas no geral. Ô, Sor, sim, por favor, Leonardo. uma coisinha também, eu acho que a Rafa ela botou ali, talvez até por ordem de ali de sequência mesmo. Eu tenho quase certeza, ali, tipo, aqueles que estão empatados ali, tá? Porque no meu, porque esse aí ela já tinha enviado. O meu, por exemplo, eu fiz diferente ali na ordem. Eu acho que ela não teve um critério assim, ela fez ela deve ter formatado ali pela ordem, tipo, na sequência mesmo. Perfeito. Eu não sei se tem algum critério ou é o que tu tem preferência mesmo quando tem um empate. A gente estava nessa dúvida também. Não, na verdade, assim, ó, não tem um critério pré-definido, né? O que normalmente se faz é uma nova rodada, né? Onde se entende onde se bate um com o outro, né? Qual dos dois é o mais grave, mais urgente e tal, e a partir disso aí se define um como primeiro e outro como segundo, na verdade. Mas se dá bastante atenção aos dois, né? Porque uma vez que eles tiveram um índice relativamente bem mais alto que os demais, é que são os mais importantes mesmo nesse momento, né? Então, Sim. os ministérios aí da Cidadania e Emprego e o Ministério da Saúde aí seriam os mais, digamos assim, os mais focalizados nesse momento, né? Onde a gente daria maior ênfase aí. Tranquilo. Pessoal, agora uma coisa que eu queria falar com vocês, né? E aí sim existe metodologia, tá? Quando vocês fazem em grupo, né? Vocês podem fazer de duas maneiras, né? Cada um fez o seu, cada um construiu a sua matriz, né? E aí depois vocês vão fazer um escrutínio com a opinião dos demais, né? E o que dá para fazer é uma média, né? Por exemplo, o Rafael, né, o Leonardo, desculpa, colocou desemprego com gravidade 5. A Rafaela, a mesma coisa. Porém, né, o Jander colocou 4, por exemplo. Aí vocês podem fazer 5 mais 5 mais 4, divide pela quantidade de pessoas que opinaram, nesse caso 3, né, vai dar 4,8, provavelmente, algo nesse patamar. Né? E aí vocês fazem para os demais, e aí aqui, né, a multiplicação, claro, não vai ficar mais com números inteiros, e sim com números com casa decimais, né? E aí vocês fazem o último escrutínio dessa forma, né? Inclusive aí é mais fácil, até é mais difícil de dar esses empates aqui, né? Se vocês fazerem pela média, né, das notas de vocês, né? Dá para fazer dessa forma, ou dá para fazer, né, sentar e negociar uns com os outros, né, no sentido, será que esse é 5 mesmo? Né? Por que é 5? Por isso, por isso, por isso. Se os demais concordam, enfim, então mantemos o 5, né? E por aí vai. Dá para fazer das duas formas, mas dá para fazer por média, se vocês quiserem agilizar. Né? Ô, professor. Embora. Oi, sim. Boa noite. Ô, Diego. Boa noite, Diego. Tudo jóia? Meu querido, não era necessariamente obrigatório fazer em grupo essa atividade, né? Nós estávamos falando sobre isso antes, não era obrigatório, tá, Diego? Era interessante
pelo fato de que, em geral, as decisões que vocês vão tomar, pelo menos aquelas grandes decisões nas empresas, elas são elas são tomadas em grupo, né? Embora vocês, como líder, normalmente vão dar a palavra final, né? A ideia é que, para aqueles grandes problemas, né, que a gente tenha a participação de um bom número de pessoas, né? Claro que assim, né, Diego? Um bom número no sentido assim, que seja representativo, né? Que represente as diferentes áreas, né? Mas não dá para fazer uma votação, por exemplo, dentro de uma empresa que tenha 1000 colaboradores. Aí cada decisão vai demorar 1 ano para ser tomada. Né? Sim, não, aqui eu peguei parcialmente a explicação da atividade, porque um professor me derrubou assim, sem dó nem piedade, e eu não consegui voltar. Perdão, é verdade, eu recordo disso. Foi um podão assim, bem bonito, com um barulho que quase me deixou surdo. Perdão. Foi bonito, Diego. E eu tentei voltar, mas com o meu e-mail não voltou mais. Tá. Isso eu até cheguei a comentar com o pessoal. Eu acho que foram 2 alunos, foste tu e outro também que eu acabei derrubando. Só que esse outro ele conseguiu entrar por um outro e-mail. Aí eu autorizei, né? Porque na verdade eu queria na verdade era desligar o microfone de vocês e apertei o botão de derrubar. Desculpa mais uma vez. Tudo bem, eu supero. Eu mando a conta do psicólogo depois. Tá bom, Diego, tá jóia. Pode crer, é nóis. Isso aí. A gente pode ser derrubado uma vez, mas não cai, né? A gente levanta, né, Diego? Então tá certo. A gente tenta, né? Sim. Joia. Beleza. A gente é brasileiro, né? Como dizem, a gente não desiste nunca. É isso aí. Vamos tocar a ficha. Bom, então é isso, né, Diego? Mas era uma orientação de, se possível, vocês fazerem em grupo, né? Mas não era obrigatório, não. Tá? A próxima atividade, que vai ser o planejamento estratégico, que é o principal trabalho do semestre, inclusive, essa sim, tá? Essa vai ser obrigatória ser em grupo, mas aí vocês vão ter aí 1 mês e meio para se organizar e tal, né? Eu até comentei com o pessoal antes de começar a gravação, né? Algumas questões sobre o trabalho, mas agora eu retomo mais ao final da aula, né? E aí para dar a explicação certinha para todos e preferencialmente sem podões. sem podar ninguém aí da explicação, tá jóia? Beleza. Jóia. Então tá, meus caros. Dúvidas sobre a matriz de gravidade, urgência e tendência? Tranquilo? Vocês entenderam aquela questão das médias, né? Acho que é relativamente simples, né? É somar, né, as notas de cada um, dividir pelo número de participantes, né? E aí vocês têm a nota do grupo para cada um dos elementos ali da matriz que vocês desenvolveram. Ok? Bueno. Pessoal, a aula de hoje, então, né? Eu estava falando do trabalho em grupo, ela é baseada, né? Esse trabalho em grupo é baseada na aula de hoje, né? Que é sobre o planejamento estratégico. Tá? Planejamento estratégico, né? Oriundo da escola prescritiva do planejamento. Tá? Casualmente, um xará meu, o Igor Anzoff, né, ele é considerado o pai do planejamento estratégico moderno, e justamente porque ele criou o termo gestão estratégica, né? Que seria formada pelo quê? Primeiro, pela capacidade da organização de formular o plano estratégico. Né? Depois, a capacidade de transformar um plano em realidade. Né? E, por fim, a capacidade da empresa para gerir a sua própria resistência às mudanças. Né? Porque, normalmente, dentro de um processo de planejamento, né, nós vamos ter que efetuar mudanças, né? E efetivamente, né, está em jogo aí a capacidade da empresa, então, em gerir, né, para que essas mudanças efetivamente aconteçam. Pessoal, só para nós alinharmos uma questão, você sabe a diferença entre planejamento e plano? Eu não. O plano é um planejamento definido? Basicamente isso, Diego.
O plano é o trabalho produzido, é o documento escrito, né? Seja escrito no papel ou em meios digitais, né? Na atualidade. O plano é o documento em si. O planejamento é o processo. Tá? Essa é a diferença entre planejamento e plano. Quando vocês estão falando do documento, né, que foi elaborado a partir da reunião das diferentes áreas da organização, nós estamos falando do plano, quando falamos do documento. Agora, quando nós estamos falando do processo, né, de nos reunirmos aí para elaborar o plano, aí é o planejamento. Tá? É uma diferença básica aí, mas é importante assim, para a gente não cometer gafe em reuniões, aí, falar de planejamento quando a gente está querendo se referir ao plano e tampouco, né, não falar de plano quando nós estamos nos referindo ao processo de planejar, né, ao processo do planejamento. Né? Basicamente, a gente pode resumir da seguinte forma, né, na seguinte figura de linguagem. Plano igual ao documento, planejamento igual ao processo. Né? Então, bem básico aí, só para vocês recordarem aí do que esse velho mestre vos fala, certo? Então, o que é o planejamento, né? Então, é o processo de estabelecer de forma antecipada os fins, né? A finalidade da empresa. Né? Escolher os objetivos e prever, né, quais são as atividades e os recursos necessários para atingir, né, esses objetivos que foram propostos, então. Né? Basicamente, o planejar, né, ele envolve a resposta às seguintes questões. Né? O que vai ser feito, como vai ser feito, quando, né? Em quanto tempo ele vai ser feito e quais são os recursos necessários, né, para atingirmos, então, os objetivos que nos propomos, né, na etapa do planejamento, do planejar em si. Né? Aqui mais um conceito, né, do Tenório, da Fundação Getúlio Vargas, né, que ele diz que o planejamento estratégico, né, já seria um planejamento voltado para a visão ampla, global e de longo alcance da empresa, baseada na análise do contexto. O que é a análise do contexto? Tá? Do contexto interno e do externo, que a gente viu lá na G1, né, na escola do design, né, onde nós vimos a análise SWOT, né, que justamente busca a análise do ambiente externo, né, ou que também é chamado de macroambiente, né, e do ambiente interno, que também é chamado de microambiente, né, microambiente da organização. Né? A finalidade do planejamento estratégico, então, é buscar alternativas de ação, né, sendo normalmente realizado quando da fundação das empresas ou em momentos de crise. Né? De fato, ele acaba sendo muito utilizado nesses momentos, mas o recomendável, né, é que ele seja elaborado, né, pensado periodicamente, né, de forma anual. Claro que a gente não vai trocar a visão, a missão da empresa todos os anos, né, mas as ações, enfim, necessárias para que as coisas aconteçam, elas têm que ser revistas anualmente. Né? E é importante aqui também diferenciar planejamento do planejamento estratégico. Né? Por quê? Porque a gente faz planos também, né, de negócio. Né? Podemos fazer planos táticos, planos operacionais, enfim, né? Então, o planejamento estratégico é uma das modalidades de planejamento, né? Não é a única, né? É importante fazer essa referência. Algumas considerações acerca desse planejamento é que ele deveria ser utilizado de tempos em tempos, né? Conforme o tipo da empresa, para análise das variáveis do contexto, né, tomando caráter preventivo frente às ameaças e de averiguação para aproveitar as novas oportunidades que se façam presentes. Né, pessoal? Aqui se diz de tempos em tempos, conforme o tipo de organização, porque, obviamente, né, pessoal, algumas organizações
né, elas são mais suscetíveis a mudanças bruscas, né? A área da tecnologia, né, toda hora está sendo lançado algo novo, né, e que porventura vai alterar, né, as estruturas daquele negócio, né? Agora, quando eu trabalho com commodities, por exemplo, vamos pegar aí soja, outras culturas agrícolas, né? As mudanças elas não são tão aceleradas, né? E aí por conta disso, né? Essa análise das variáveis também não é tão brusca, né? Que me exija tanta análise constante, né? Embora eu, sendo bem honesto com vocês, acho que tudo envolve, né? Tudo sofre algum tipo de benefício ou de desvantagem de acordo com o cenário, né? Mesmo as commodities, né? Se vocês forem analisar hoje, por exemplo, né, nessa época de crise, os produtores de soja, né, estão com a boca lá nas orelhas, né? Não porque eles estejam felizes com a crise, não é isso, né? Mas o fato é que o preço da soja está lá nas alturas, né? O preço da saca. Por que isso, né? Especialmente porque o dólar subiu muito, né? Hoje na casa aí de mais de 5,50, né? Então hoje eles vendem a soja a um preço, né, para o mercado externo transformado em reais bem interessante, né? E, enfim, né, mesmo sendo uma commodity, ainda assim, né, foi alterado pela pandemia, se não diretamente, né, diretamente pela pandemia, mas pela fuga de dólares aqui do país, né, fruto do nosso enfrentamento aí à pandemia, né, em termos econômicos, enfim, né, hoje, né, remunerando a juro baixo o capital externo, né, é mais interessante para o capital especulativo investir em economias mais sólidas que a nossa, né, e não tão instáveis, né, como no momento atual tem se apresentado, né? Embora todo mundo esteja passando pela pandemia, né, conforme se reage a ela, né, se dá vamos dizer assim, um aspecto de mais confiança ou não, né? E não adianta, né? É difícil nos comparar com a economia norte-americana, né? Aí, independente de governo, enfim, né? Desde aquela época lá do calote, né? As pessoas, né? Os investidores, né? Geralmente os mais ricos não esquecem disso, né? E também sofremos aí pelo próprio calote dos nossos vizinhos aí em anos passados, né? Passados aí, então tudo interfere. Bom, averiguando esse ambiente, né, isso vai exigir que os gestores e os membros da organização então se mantenham em alerta, né, observando então essas mudanças de contexto, né, questionando as crenças, né, isso é uma coisa importante, né, normalmente os indivíduos, né, eles desenvolvem o que a gente chama de crenças limitantes, né, aquela meio que função da síndrome de Gabriela, que eu já falei para vocês, né, do eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, né, justamente no sentido de que foi sempre assim, não vai mudar, né, e não tem o que se fazer. Será? Essas crenças elas têm que ser constantemente, né, testadas, né, para ver se daqui a pouco, né, as coisas podem ser feitas de forma diferente e se ter resultados, né? Então, é importante, né? Questionar as crenças e ser capaz de introduzir novos elementos a cada dia, né? Encontrando novas realidades, são itens importantes aí no nosso planejamento estratégico. Também deve considerar a representação de todos os membros, né, e departamentos, caso contrário, o planejamento tende a fracassar, né? Porque uma das formas e a principal forma de proporcionar engajamento dos colaboradores na execução do plano é a partir do momento que eles participam, né, tomam conhecimento e aí, por consequência, participando, se entusiasmam,
né, utilizam da sua criatividade e do diálogo para que as coisas que foram lá planejadas realmente aconteçam, né? Uma coisa importante é que não existe uma metodologia única de planejamento estratégico, tá? Existem alguns passos básicos, algumas etapas que a gente vai encontrar na maioria dos livros, né? Que é essas que eu vou passar para vocês, né? Que seria o estabelecimento do negócio da empresa, né? Qual é o verdadeiro negócio dela, a sua visão, a sua missão, né? A análise SWOT, então, do macro e do microambiente, ou do ambiente interno ou externo, como queiram, o estabelecimento dos objetivos da empresa, né? As estratégias, né? Para atingir esses objetivos, os planos táticos e operacionais, né? E a etapa de avaliação, né, do planejamento, de acompanhamento, de verificação constante para se verificar que se aquilo que foi planejado realmente está acontecendo. Né? Então, na definição do negócio, que é a primeira etapa, né? Uma coisa legal de se observar é que de cada 10 executivos e até mesmo assim presidentes das empresas, né, se a gente questiona eles sobre qual é o negócio da empresa, né, pelo menos 5 deles vão responder com a missão, né, ou com o produto ou serviço desenvolvido, né, ou com o que produz, as tarefas realizadas e assim por diante, e não o que é um negócio efetivamente. O negócio nada mais é do que o entendimento do principal benefício esperado pelo cliente. Quando o cliente me busca qual é o benefício que ele efetivamente está esperando, isso eu tenho que ter bem definido. Algumas perguntas aí que facilitam o entendimento do que seja o negócio. Primeiro, quem é o nosso cliente? E aí isso é aquela velha definição do público-alvo, né? Hoje, quando a gente quer falar em comunicação com esse público-alvo, a gente até tem sido mais específico ainda com a criação das chamadas personas, né? Que seria a personificação do meu cliente ideal, né? Daquele cliente que é o que a empresa mais atende, na verdade. Né? Qual o principal benefício que o cliente procura ao comprar o nosso produto ou o nosso serviço? Quais são e quais serão os nossos concorrentes e o que eles oferecem em relação a nós? Né? O nosso negócio tem aderência às tendências relevantes do futuro, né, de longo prazo? Isso aqui é uma pergunta sempre importante se fazer, né, pessoal? Eu, há um tempo atrás, né, para quem é meu aluno de outros semestres, é possível que eu já tenha citado esse exemplo, né? Eu, há um tempo atrás, pensei em montar uma loja de games. Tá? É algo que eu curto fazer, enfim. Né? Só que eu, na época, desisti porque eu fiquei extremamente receoso com uma coisa que já aconteceu num outro mercado que eu também achava bem legal. Vocês devem recordar, por exemplo, que as videolocadoras, há 10 anos atrás, era um negócio, né, que já vinha dando sinais de problemas, né? Uma vez que tinha muito DVD pirata circulando na rua, né? Muitas pessoas baixavam filme pela internet, né? Gravavam os filmes e conseguiam assistir em casa, enfim, já era um negócio que estava entrando em decadência, né? E obviamente que isso só piorou agora nos últimos anos com o streaming de filmes, né? Se vocês recordam, né? Quem assistiu aquela palestra do Luciano Potter, na sexta-feira ainda, na Semana do Administrador, né, deve lembrar que ele mostrou lá justamente a Blockbuster, né, que era uma das maiores locadoras de filmes do mundo, né, inclusive tinha unidades aqui em Porto Alegre, né, quantas blockbusters fecharam, né, eram inúmeras e hoje só existe uma lá, praticamente decorativa, né. Por quê? Porque o negócio deles, pelo menos naquela modalidade, ele não tinha aderência daquela forma mais. Né? O negócio de filmes, de entretenimento, ele ainda existe e vai ter muito espaço, né? Mas não feito daquela forma que vinha sendo feito, né? Uma forma diferente. E é isso que eu particularmente olho e vejo vendo o negócio de games em si, né? Locadoras, né? Também não se vê tanto nesse formato, né? E além disso,
né, já se fala muito em streaming de games, né? Inclusive, né, já é possível, né, eu comprar um game sem comprar um DVD, né, um Blu-ray hoje, ou um cartucho, enfim, né, se fosse no formato do Nintendo Switch, né, todos têm a possibilidade de baixar os jogos, né? Já existe algumas redes da Xbox, da Microsoft, né, onde eventualmente tem jogos lá gratuitos, enfim, então eu entendo que esse modelo de negócio em si, né, ele não vai deixar de existir, mas ele é um modelo que vai sofrer grandes modificações, né, e isso pode ser algo que representa um risco significativo na abertura de um negócio desses, né? Por isso, particularmente, eu não avancei com essa ideia. Né? Alguns exemplos de negócio, tá? Da moto Harley Davidson é estilo de vida, né? Porque a pessoa, quando está comprando uma moto Harley, né, ela não está comprando única e exclusivamente uma moto, né? Tá comprando uma batedeira junto. O Pode bagulho ser. vibra, que é uma loucura. Pode ser, mas se tu for pensar assim, né, Diego, normalmente o cara que compra uma Harley, o que que ele faz? Ele, normalmente, uma das primeiras coisas que um motoqueiro que compra uma Harley faz é participar de um grupo de moto, né? Justamente para aos finais de semana andar com esse grupo por aí, enfim, né? Botar uma roupa meio, estilo meio roqueiro e sair por aí. Né? Essa, vamos dizer assim, a ideia assim, desse produto, né, que ele vende, né? Um estilo de vida diferenciado. Né? Essa é a ideia principal. Da Xerox é digitalização de documentos. Da Amil, né, o negócio da Amil é saúde. Da Revlon é beleza. Né? Da Randon é soluções de transporte. Da Elevadores Sur serviços e soluções de movimento, né? Hoje Latam é voar com estilo e assim por diante, né? Essa é a definição de negócio de cada uma delas, né? Bom, depois nós temos o estabelecimento da visão da empresa, né? Quando vocês forem lembrar da diferença entre visão e missão, tá? Lembrem, na visão, vocês lembrem do Lion, do Thundercats, quer dizer, não sei se todos vocês assistiram esse desenho, né? Eu assisti bastante, né? E o Lion, ele tinha a espada justiceira, né? E aí, com a espada justiceira, ele pedia para a espada justiceira dar a visão além do alcance. Né? Então, justamente ali está a figura de linguagem. Quando eu falo em visão, eu quero ver o futuro, eu quero ver além, eu quero ver mais adiante. Né? Então, a visão é o que a empresa quer ser no futuro. Né? Essa é a ideia da visão. Né? Então, como está exposto aqui no slide, visão é o que queremos ser. Né? A visão da empresa pinta um quadro do futuro que ilumina a sua trajetória e ajuda os indivíduos a compreender por que e como respaldar os esforços da organização. Além disso, a partir dela, se dá start ao movimento, né? Que inicia lá na estabilidade da missão e dos valores, né? Para promover, então, o dinamismo da estratégia, o passo seguinte aí, contínuo, né? Da empresa. Então, aqui como está exposto aqui nesse outro slide, visão é um sonho ou desafio estratégico. Né? Como disse o Peter Drucker, né, mais do que nunca ter uma visão voltada para o futuro é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Né? O Hamel e o Prahalá, né, dois autores aí da área da administração bastante conhecidos, também dizem o seguinte: uma realidade na qual ser cada vez melhor não basta. Uma realidade na qual uma empresa incapaz de imaginar o futuro não estará lá para desfrutar dele. Né? E são inúmeros exemplos aí de empresas que não foram capazes de enxergar oportunidades e acabaram de alguma forma ou outra ficando para trás. O caso, por exemplo, da IBM, quando
não vislumbrou, né, a questão do computador pessoal, que a Apple vislumbrou e lançou primeiro, né? A IBM teve que correr atrás da máquina, e hoje, inclusive, a IBM nem vende mais hardware, só vende software, né? Aí sim eles acabaram acordando e enxergando, né, que o futuro estava muito mais nos sistemas em si, né, do que propriamente no hardware, no equipamento, né? Mas antes, lá atrás, eles perderam bastante mercado por conta de não ter enxergado a realidade futura, né? Alguns exemplos de visão, né, da BR Foods: ser a empresa de alimentos mais competitiva do setor no mundo em soluções de agregação de valor, né? Pessoal, aqui vejam que é a mesma visão, só que com prazo. Tá? Ser a empresa de alimentos mais competitiva no setor do mundo em soluções de agregação de valor até 2020. Por quê? Porque aqui normalmente, né, sem a data, é a visão divulgada para fora da empresa. Tá? Com a data é a divulgação interna. Tá? É importante para os colaboradores saberem, né, terem uma data de quando a gente quer chegar lá, né, mas ao mesmo tempo para fora não é interessante eu entregar para a concorrência quando eu espero chegar lá, né? Então isso por isso a diferença entre colocar ou não colocar ano, né? Internamente sim, para fora não. A Gerdau ser uma empresa siderúrgica global entre as mais rentáveis do setor, né? E já a missão, né, pessoal? Como dizia lá o William Shakespeare, né, ser ou não ser, eis a questão. Né? Porque a missão, então, é o hoje, né, a razão de existir da empresa. É a mais elevada aspiração, né, que vai legitimar e justificar socialmente, né, e também de forma econômica a razão da existência da empresa, né, e para a qual aí todos devem orientar, né, se orientar, né, em termos de dirigir os esforços da empresa, do negócio em si. Então, por exemplo, um exemplo de missão aqui para a ONG, né, Organização Não Governamental Parceiros Voluntários: promover, ampliar e qualificar o atendimento das demandas sociais pelo trabalho voluntário, visando a melhoria da qualidade de vida no Rio Grande do Sul. Vejam que essa missão ela atende os 3 requisitos, né, de identificar a finalidade, né, da empresa, o campo em que ela atua e a área de abrangência, né? Então, tem a finalidade a promoção, ampliação e qualificação do atendimento das demandas sociais, né, a partir do trabalho voluntário, visando a qualidade de vida. O campo de atuação é o trabalho voluntário e a abrangência é o Rio Grande do Sul. A análise SWOT, né, pessoal, que daí já é a segunda etapa do planejamento estratégico, né, onde eu vou avaliar, né, as forças e as fraquezas da empresa, né, e as oportunidades e as ameaças, né, tanto os fatores positivos quanto negativos, bem como fatores internos e externos, né. Ela advém, como eu falei para vocês no início, da escola do design, e ela é muito empregada pelas empresas como parte, né, do planejamento estratégico dos negócios. Aqui, pessoal, esse é um checklist, tá, que eu utilizo na minha consultoria, né, quando nós vamos fazer uma consultoria para elaboração de planejamento estratégico, né, onde nós elencamos todos esses itens, né? Claro que eventualmente podem aparecer outros itens, né? Dependendo da empresa, né? Mas basicamente esses são, né, seriam os principais, né? Em termos de marketing, a questão de reputação da empresa, participação do mercado, né? Preço, praça, promoção, enfim, a questão das finanças em termos de fluxo de caixa, né, de estabilidade financeira, as questões de produção e da organização em si, né, e identificar o quanto isso é importante naquele modelo de negócio,
né? Isso aqui, pessoal, na verdade, vocês podem fazer direto a análise SWOT de vocês sem usar esse checklist, mas ele é vamos dizer assim, é um item interessante, né, para dar um norte para vocês, né, do que vocês devem vislumbrar em relação ao negócio, né? E aqui, se o grau de importância, né, é alto, médio ou baixo de cada um desses itens aqui. Tá? Já para análise externa, né, eu recomendo essa matriz PESTEL, né, vocês pensarem em termos de política, economia, em termos de sociedade, tecnologia, ecologia e legislação. Né? Por isso, PESTEL, né, as iniciais de cada um desses itens que são importantes aí para quando a gente pensar em ambiente externo. Né? Então, aí também fica mais fácil vocês desenvolverem a matriz SWOT, né, tendo um referencial, um norte aí para seguir. Né? Isso vocês já fizeram lá na G1, né, mas quis trazer esses dois elementos aí como um complemento, né, um auxílio a vocês. Feito isso, né, pessoal, identificadas as oportunidades, as ameaças, os pontos fortes, os pontos fracos, a gente vai procurar fazer o quê? Aproveitar as oportunidades, né, fortalecer ainda mais aqueles nossos pontos fortes, né, minimizar os pontos fracos e também reduzir as ameaças ao meu negócio. Né? Os objetivos devem ser respostas àquela análise SWOT que nós fizemos anteriormente. Né? Então, eles são propósitos específicos, né? São alvos a serem atingidos num determinado espaço de tempo, né? E que, em conjunto, atendem à missão pré-estabelecida. Né? Então, além dessa resposta, né, as oportunidades, as ameaças, as forças e as fraquezas, também é interessante, né, que a gente, né, atenda a nossa missão pré-estabelecida, né, uma vez que a missão e a visão devem ser os nortes da empresa, né, para que efetivamente todos remem, né, para o mesmo lado, na mesma direção. Né? Os objetivos eles têm caráter interno, enquanto que a missão ela tem caráter externo. Né? Então, essa é a grande diferença. Né? A missão é o caráter externo e os objetivos um caráter mais interno. Né? Uma coisa importante é que os objetivos eles sejam passíveis de mensuração, né? Que a gente consiga mensurar eles, né? Quantificar. Então, por exemplo, ampliar o market share da empresa de 40% para 50% em um ano e melhorar a imagem da organização através de projetos sociais. Né? Uma coisa importante também é dizer que os objetivos eles têm caráter temporário e podem ser modificados. Né? Vamos pensar aí com a pandemia do coronavírus, muitos objetivos das organizações tiveram de ser alterados. Né? Pessoal, aqui como indicador, né, eu tenho um indicador da própria participação do mercado, né, por exemplo, a Nielsen divulga isso no varejo, por exemplo, ano a ano, né, e melhorar a imagem da organização através de projetos sociais, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa antes, né, sobre a imagem que a empresa tem frente à sociedade, né, e fazer uma pesquisa depois de lançar um grande projeto social, por exemplo. As estratégias, né, que é o tema da nossa disciplina, né, são aqueles caminhos, então, que a gente escolhe, né, que vão indicar, então, como a empresa pretende atingir os objetivos dela e, por consequência, a missão. Né, constituem respostas aos pontos fortes e fracos e às oportunidades e ameaças encontradas na organização. Né? É importante não confundir objetivo e estratégia, né? Os objetivos eles indicam onde serão concentrados os esforços, enquanto as estratégias nos indicam como que a gente pretende atingir os objetivos. Né? Então, por exemplo, naquele objetivo de ampliar o market share, né? A área marketing, né? E as estratégias para a gente ampliar esse market share é elaborar novas campanhas publicitárias, ampliar os canais de distribuição,
identificar clientes potenciais e focar neles, monitorar o desempenho da concorrência, né? Isso tudo são estratégias que podem contribuir para que eu consiga atingir a maior participação de mercado, o market share. Né? Para as demais áreas, né? Nesse mesmo objetivo, nesse grande objetivo, nessa diretriz estratégica da empresa, a produção pode, e os serviços, né? Como estratégia, a empresa pode investir 5% então, da receita líquida para pesquisar e desenvolver novos produtos, né? Também para aumentar o mix de produtos e serviços vendidos, né? No âmbito financeiro, exercer controle de crédito rigoroso, consultando o SPC, Serasa e Banco Central. A logística, aumentar o número de canais de distribuição, né? Para nós termos mais pontos de venda, por exemplo, do nosso produto. Né? Na área de recursos humanos, melhorar os indicadores de forma a monitorar melhor os resultados do pessoal. E na área de tecnologia e informação, melhorar o fluxo de informações, né? Através de um novo sistema de CRM, né? De gestão do relacionamento com o cliente. Né? São estratégias aí que podem, todas elas, contribuir lá para a ampliação da participação de mercado da empresa. Depois, né, eu tenho os planos táticos e operacionais, né, lembrando que o estratégico é aquele da alta direção, o tático é o das diferentes áreas que compõem a empresa, né, e o operacional são dos setores mais específicos, né, tipo dentro do departamento de marketing, que é uma área da empresa, né, eu tenho o departamento de vendas, tenho de telemarketing, né, na área financeira eu tenho contas a pagar, contas a receber e por aí vai. Né? Então aqui, né, para elaborar esses planos táticos e operacionais, eu posso utilizar o plano de ação, né, que, né, baseado naquele modelo do 5W2H, né, onde eu tenho o que, por quê, quem, como, quando, quanto e os recursos, né, necessários. Né? Então, vejam aqui um exemplo, né? Por exemplo, uma empresa que quer expandir os negócios com os Estados Unidos e a Europa, né? Os departamentos, né, responsáveis por isso, recursos humanos e marketing, e aí o que eu tenho de planos, né, para atingir esse grande objetivo da organização. Né? O primeiro deles é um projeto de capacitação da língua inglesa, né? Porque devido lá à previsão de aumentar o volume de exportações para os Estados Unidos e a Europa, né? Isso vai gerar necessidade de colaboradores que falem a língua inglesa. O James, né? Que o nome inclusive até é sugestivo, aulas, né, como para 2 grupos, né, de segunda e quarta-feira, das 7h30 às 8h30 da manhã, né, até o final do ano, onde na sala de treinamento um custo de R$15 mil, né, para pagar o James, né, para a questão do material didático e tudo mais. Né. Eu poderia ter mais uma coluna aqui com recursos necessários, né, e listar eles para poder fazer esse valor com mais precisão, né? Orçar esse valor com maior precisão. Depois, participação em eventos internacionais, né? Isso aqui muito mais ligado ao marketing. Por que expandir os relacionamentos comerciais? Quem? O Ricardo, né? Como 2 viagens a cada semestre, né? Quando até o final do ano, onde, né? Para Paris, Milão, Nova York e Londres, né? Aí onde tem as feiras de moda, né? Bem sugestivo aí o roteiro aí do Ricardo, né? Não sei se alguém tem interesse aí nessa vaga do Ricardo, enfim, eu teria. Quanto R$40 mil, né? E aí para gastar com hospedagem, né? Com alimentação, com visitas, né? Com a montagem dos estandes, enfim, né? R$40 mil aí para para esse plano de ação. Né? Depois o controle e a avaliação, né? Então, que basicamente, né, o que, né? Eu efetivamente avaliar, né, controlar se o que foi planejado realmente está sendo executado, né? Não adianta eu fazer um planejamento estratégico de gaveta, né, para ficar lá na gaveta e a gente nunca mais olhar para ele. Não, eu tenho que revisar constantemente para ver se
né, eu vou realmente chegar onde eu tinha estabelecido como objetivos, né? Então, o controle e a avaliação são a análise, a observação e a apreciação, né? O julgamento, o resultado do controle, né? Geralmente em relação a um padrão que eu almejo, né? Que visa justamente auferir o grau de satisfação em relação a esse padrão, né? Bem como fornecer feedback e indicar ações corretivas. Pessoal, por exemplo, se eu tenho um objetivo, né, que a gente falou antes, de aumentar a participação de mercado em 10%, né, daqui a pouco eu vou enxergar que as previsões econômicas mudaram e o meu setor não vai crescer 10%, né, o meu setor econômico como estava previsto, e sim 5%. Então, para que eu cresça aqueles mesmos 10%, eu vou ter que tomar participação de mercado de alguém, né? Então, eu vou ter que rever aqui o objetivo. Né? Daqui a pouco, o objetivo que eu tinha estabelecido no início do ano, né? Ele fica inviável, né? A não ser que eu faça uma revisão aí das minhas estratégias de como alcançá-lo, certo? É nessa ideia aí. Né? Para que o executivo possa efetuar de maneira adequada, né, esse controle e avaliação, é necessário seguir algumas fases, que são aquelas fases do PDCA que vocês veem em gestão da qualidade, né? Inclusive, acho que alguns de vocês viram comigo, né? Onde eu tenho a etapa do planejamento, né, o plan, onde eu vou estabelecer os padrões e as medidas de avaliação, né? Depois, na execução, né, eu vou medir os desempenhos apresentados, né, eu vou executar e avaliar o quanto isso está sendo bom, né, comparar o realizado com o esperado na fase de verificação, de checagem, do cheque, e vou tomar ações corretivas se necessário, né, se não necessário, aí eu vou para o S de standardization, né, que seria a padronização. Então aqui, né, pessoal, como eu falei antes para vocês, né, alguns exemplos de indicadores, né, de avaliação para os objetivos, né, como eu falei antes. Ampliar o market share da empresa de 40% para 50% em um ano, né, o indicador que eu posso utilizar para isso é a pesquisa de mercado ao fim do determinado período de implantação desse planejamento estratégico, né, assim como melhorar a imagem da organização através de projetos sociais, né, também pode ser uma pesquisa junto à sociedade ao fim do período de implantação aí do PE. Né? Pessoal, tá ok. Eu só quis conferir, como ninguém mais se manifestou, eu quis ter certeza que vocês me ouviam, que vocês me assistiam, que eu não estava offline, né? Vai que eu estou dando aula há 30 minutos para ninguém. Não, estamos aqui. Não, beleza, tranquilo. Não, porque eu sei que já aconteceu com outros professores aí de ficar dando aula e e aí quando olham, estavam já sem conexão e tal, sem nenhum aluno na turma. Ai. Pode acontecer. Vamos lá. Então, seguimos. O controle e a avaliação, então, eles podem ser exercidos em 3 estágios, né? Controle preliminar ou prévio, né? Ou seja, aquele feito antes, né? De termos maiores problemas, né? Aquele controle corrente ou em tempo real, né? Que a gente fica acompanhando constantemente, e o pós-controle, né? Que é depois de realizar determinada tarefa, avaliar se foi ok. Né? Obviamente que aí o melhor é, né, ter o controle mais preventivo possível, né? Assim também como nós temos os níveis de planejamento, né, nós também temos os níveis de controle, né, onde no controle eu tenho o nível estratégico, tático e operacional. Né? O operacional é controlado, né, é supervisionado pelo tático, e o tático pelo estratégico. Né? E o estratégico, normalmente, nas empresas que são sociedade anônima, né, pelos sócios, né, da empresa, né, pela diretoria. Vamos lá. Então, aqui o controle estratégico, né, que tipo de decisões ele envolve, né, alteração dos objetivos estabelecidos em função de alterações do ambiente,
né? Alteração de estratégias e políticas estabelecidas porque as ações estão sendo mal conduzidas, e também a revisão do diagnóstico estratégico, né, para melhor adequação da empresa em seu ambiente. Vamos citar aqui um exemplo. Esse ano foi extremamente necessário, né, as empresas revisarem o seu diagnóstico, né, porque a pandemia mudou o cenário em muitos setores, né, na grande maioria para pior, mas em alguns deles até para melhor, né. Só pegar aí, por exemplo, a área da tecnologia acabou sendo para melhor, né? O webcam você não encontrava aí, né? Acho que até foi um dos colegas até que trabalha na Dell que comentou que o webcam era para 60, 90 dias, né? Que se conseguia encomendar aí tamanha procura, né? Então, o controle tático, né? Que vai envolver decisões do tipo de alteração de alocação de recursos numa área, né, funcional da empresa, né, por exemplo, no marketing para melhor alcançar os objetivos da organização, né, daqui a pouco eu vou ter que investir mais em mídia digital, que de repente eu não fazia tanto antes, agora eu vou ter que fazer, porque muitas vendas migraram, né, se não totalmente, mais para essa área do que antes ainda. Revisão dos sistemas de informação entre as grandes áreas da empresa, né, para melhorar a eficácia entre elas. E o controle operacional, que vai envolver decisões do tipo de revisão de quadro pessoal, né, muitas empresas, inclusive, passaram por isso esse ano, alteração do sistema de controle dos vendedores, alteração dos relatórios de análise de custos, né, e a determinação do processo de controle da qualidade da produção da empresa. As revisões do planejamento estratégico, elas podem ser ocasionais, né, quando a gente julgar que as alterações no ambiente invalidem algumas das premissas pré-estabelecidas, ou periódicas, que eu particularmente recomendo, né, a partir de um sistema apurado de acompanhamento das alterações ambientais, né? E, meus caros, sobre planejamento estratégico, basicamente é isso. Tranquilo? Tudo certo. Para mim tá tranquilo. Emitam sons. É isso aí. Hoje eu não precisei nem eu falar, vocês mesmos nem que já seja falaram imitar um grilo. Exato, pelo menos para que eu não fique com essa sensação de estar totalmente sozinho, né? Joia, joia. Vamos lá, meus caros. Bueno. Tendo falado, então, do planejamento estratégico, agora nós vamos para a parte prática, né? Inclusive, aí, o Jandler e o Leonardo, inclusive, eu sei que já estão em grupo, já estão com um grupo formado, né? Mas o Diego e os demais colegas que aí depois nos assistirem, né? Eu preciso explicar, então, né, que o trabalho discente efetivo de vocês hoje é simplesmente formar os grupos para a elaboração do planejamento estratégico, tá? O que eu fiz aqui? Eu defini que serão 4 grupos, tá? Por que 4 grupos, tá, pessoal? Porque 4 é um número divisível por 16. 16 são o número de alunos matriculados nessa cadeira. Então, por isso que eu defini 4 grupos, dá bem certinho, né? 4 grupos de 4 alunos, certo? O primeiro deles já está fechado, né? Com o Leonardo, o Jandler, a Rafaela e a Caroline. Isso, né? Fechou já esse, mas ainda temos 3 grupos abertos para os demais colegas, né, ingressarem. Tá? O que vocês vão fazer? Né? Vocês vão criar um planejamento estratégico, tá? E como é que vai ser a elaboração, tá, pessoal? Eu coloquei em cada um dos grupos aqui, eu estou abrindo a tela de um deles, todos eles têm uma inserção minha, ó. Olá, pessoal, segue o template para elaborarem o trabalho. Vocês vão abrir o arquivo ali, né, um arquivo anexado, né, e vai abrir para vocês um modelo de planejamento estratégico, tá? Aqui vocês vão preencher com os nomes dos integrantes, né,
vão preencher aqui com o nome da empresa, seja real ou seja uma empresa fictícia, né? Vão responder esses dados aqui que se solicita da empresa, vão desenhar um organograma da empresa, né? Lembrem que vocês viram isso lá na escola prescritiva, né? Aliás, na escola descritiva da configuração estratégica, né? Vocês viram lá empresa máquina, empresa empreendedora, jovem, né? Vocês viram empresas com organograma circular, radial, enfim, viram de tudo um pouco, né? Eu quero que vocês agora representem essa empresa aqui. Aqui vocês vão responder itens referentes aos dados, né, do produto ou serviço que a empresa de vocês vai comercializar. Vocês vão elaborar uma visão para ela, uma missão, vão indicar os pontos fortes e fracos da mesma, bem como as ameaças e as oportunidades, né? Vão formular objetivos, tá? Eu gostaria de que vocês tivessem aqui pelo menos 3 grandes objetivos, né? E esse objetivo, né, com estratégias diferentes, né, para cada uma das áreas da empresa contribuírem com esse objetivo, né? E com respectivos indicadores, né, para a gente poder mensurar depois, ao final do ano, né, se esses objetivos foram atingidos ou não. Depois, para esses objetivos, a ideia é que vocês, né, aliás, desculpa, não para esses grandes objetivos, mas para as estratégias, que vocês elaborem pelo menos um plano de ação para cada uma delas, né, para cada uma dessas estratégias, um plano de ação, né, para alcançar, né, o que vocês estabeleceram anteriormente, né? Então, aqui no que vai ser a estratégia 1, aqui a estratégia 2, aqui a estratégia 3, né? O porquê, a razão, quem vai ser o responsável, como vai fazer, quando, quanto vai gastar, que recursos vai precisar, né? Essa é a linha, né? Então, aqui a linha geral da proposta do trabalho, né? Ele deve ser entregue e preenchido, né? Vocês devem preencher esse template, né, e apresentar em sala de aula no dia 21 de novembro, tá? O que vocês vão entregar para mim é esse template preenchido, tá? No dia, para apresentar, vocês podem utilizar o próprio template, né, e ir apresentando aqui, descendo a barra de rolagem, né, como eu estou fazendo agora, ou vocês podem colocar num formato de PowerPoint, Canva, Prezi ou qualquer outro sistema aí de apresentação de trabalhos, né? Quais são os itens que vão ser avaliados? A clareza e a coerência das ideias relatadas, né? A criatividade, a participação individual e do grupo, né, na própria apresentação e algum plus que vocês agregarem ao trabalho, tá? Então, 27, aqui eu botei 21, tá? É 27 de novembro a entrega, tá? Não é 21, me desculpe, tá? 21 é aniversário da minha mãe, acho que eu tava com isso na cabeça, tá? É 27 mesmo, Mas conforme vai tá lá ser no... estranho apresentar isso via internet, hein? Então, quer que eu seja bem honesto contigo, Diego? É o Diego que tá falando ou o Leonardo? Isso. Diego, eu estou fazendo isso o semestre inteiro, apresentando pela Pois internet. é, não, mas aí é que tá, tu tá apresentando, mas tu é individual, imagina 3 se atropelando ali, vai sair uns cala-boca, fica quieto aí que eu tô falando agora. Pois é, na verdade, aqui é um ensaio, né, pessoal? Depois, quando vocês tiverem que apresentar um projeto na empresa que envolver a participação de mais indivíduos, né, provavelmente vocês vão ter que fazer trabalho semelhante a esse. Então, a ideia já é treinando vocês para isso, né? Até porque tem alguns de vocês, eu até não sei, é tu que trabalha na Dell, Diego? Não. Sou eu. É o Leonardo? É o Leonardo. Aham. Tá. Leonardo estava falando até semana passada, se eu não estou equivocado, que boa parte, né, do pessoal que migrou para home office não volta mais para o escritório, tô correto? Sim,
Exato, exato. Então, o que vai acontecer? Alguns projetos feitos em grupo, ou vai ser nomeado alguém para apresentar, né? E vai fazer isso online, ou vai ter que ser por grupo, cada um dividindo exatamente uma parte para apresentar, como a gente faz presencialmente, né? Mas tudo, vamos dizer ali assim, agora eu passo a palavra para o meu colega, agora ele vai apresentar, né? Ou fica um apresentando, né? Porque dá para um apresentar a tela e aí depois o outro, né, de acordo com o que está vendo na tela, vai falando também, bem tranquilo. Não precisa nem ficar passando de um por um para um, depois o outro apresentar. Né? Então, acho Ô, professor. Oi, sim. Mas a gente, alunos, tem como transmitir a imagem? Tem sim. De que jeito? Eu nunca vi aqui. Quando vocês acessam ali, tá, pessoal? Claro que agora não vai aparecer disponível para vocês, tá? Porque como eu estou apresentando, não vai dar para mais de um apresentar. Mas fica disponível, tá? Na tela de vocês ali, lá embaixo fica disponível, no computador pelo menos, tá? Fica a câmera, o sair da chamada, que é aquele símbolo do telefone, né? E o desativar o microfone. Do lado aqui tem o apresentar agora, né? E aí nesse apresentar agora vocês conseguem fazer a apresentação. No caso, onde para nós aparece Igor apresentando? Isso, exatamente. Exatamente. Vai dar confusão. Tá. Vai dar confusão, é certo. Mas não tem problema, é bom que dê e aí a gente vai aprendendo também, né? Faz parte. Faz parte do processo. Joia? Vamos lá. O que mais que eu gostaria de falar sobre esse trabalho? Eu coloquei como tempo de apresentação entre 15 a 20 minutos, tá, pessoal? Tem uma ferramenta, tá? Até para vocês é legal, né? Embora vocês não tenham mais que apresentar trabalho de conclusão, de curso, né? Mas para qualquer apresentação, esse endereço aqui que eu coloquei aqui na tela, o Test Converter, tá? Esse endereço aqui, se vocês colocarem, por exemplo, o texto de uma apresentação de vocês, né, ele estima, né, o tempo que vocês absorveriam lendo o que está escrito ali na tela. Né? Claro que quando vocês vão apresentar, vocês não vão só ler, né? Vocês vão falar, vão explicar, enfim. Mas pelo menos já dá um bom norte ali para vocês terem uma noção de tempo de apresentação, certo? Que mais, pessoal? A interação entre vocês, tá? Membros do grupo. Tá? Pode ser via qualquer tecnologia de comunicação e informação. Tá? Pode ser pela própria sala de interação aqui do aula, essas salas aqui, né? Vocês podem ir se comunicando por aqui. Podem usar o próprio Google Meet, né? Que é a ferramenta oficial aqui da instituição, mas também podem usar Skype, Zoom, o próprio apresentações Google, né? Vocês podem utilizar, né? O legal aqui desse apresentações Google, por exemplo, é que daqui a pouco vocês, né, conseguem compartilhar com os demais colegas e cada um vai fazendo a alteração na sua parte dos slides, enfim, até ter a versão final, né? Não sei se vocês já fizeram dessa forma, né? Vocês entram aqui, né, no apresentações, por exemplo, né? E aí, por exemplo, eu tenho uma apresentação aqui do Lean, no Lean Manufacturing, né, da produção enxuta. Eu vou colocar aqui editar no apresentações Google. E vou botar aqui no compartilhar. Né? Aí eu posso, por exemplo, compartilhar com qualquer um de vocês. Vamos botar aqui Diego. É nóis. Diego.soares@ubra.br, tá? Eu posso mandar uma mensagem para o Diego. Diego, agora
Diego, já fiz minha parte. Agora é contigo. Te vira, negão. Te vira. Tu leu minha mente, era exatamente isso que eu ia escrever. Enviar, tá? E agora a bola tá contigo, tá? Eu tiro o meu da reta e passo pro teu. Literalmente, como o pessoal faz nas empresas, né? Não deveria ser assim, mas enfim. Né? Mas é uma forma de vocês irem desenvolvendo também, né? Ficam compartilhando entre si, né? Acho que fica bem jóia aí. Bueno? A criatura vai lá, bota o nome, ó. Fiz minha parte. Espero que a parte não seja apenas isso, né? Pessoal, tranquilo? Por enquanto? Pessoal, vou ser bem honesto com vocês, tá? É um procedimento novo, né? Inclusive para mim, tá? Então, assim, pode ser que ocorram eventuais problemas, mas isso a gente vai conversando aula a aula, né? Por isso que eu também já dei um prazo aí lá para o dia 27 de novembro, né? Que aí tem bastante tempo para a gente ir aparando as arestas aí que forem surgindo ao longo do caminho, tá bom? E a gente pode até mesmo simular uma apresentação para nós mesmos, né? Pode. Usando a plataforma. Pessoal, uma outra opção, tá? Se vocês acham que vão se complicar muito para apresentar, vocês podem gravar a apresentação e depois juntar. Cada um grava a sua parte, junta e apresenta no dia o que vocês gravaram. É uma opção também. Né? Vocês não precisam apresentar ao vivo, é uma opção. Ou vão na casa do coleguinha sem máscara, apresento no computador só. Não, isso eu, enquanto professor, não posso recomendar, né? Tá bom? Pessoal, para não dizer, né, que a única atividade do dia é vocês se inscreverem aqui nos grupos, tá? Tem uma atividade semipresencial, tá, pessoal? Se serve de consolo, é a última do semestre, tá? Onde vocês devem elaborar um mapa mental sobre um artigo, né? Sobre o Balance Scorecard e a gestão do desempenho estratégico. Tá? O Balance Scorecard é o assunto da nossa próxima aula, né? Lá no dia 9+7, lá no dia 16 de outubro, né, onde nós vamos então falar sobre o BSC e aí a gente abre a aula falando desse artigo aqui que vocês leram e fizeram um mapa estratégico, tá? O artigo está onde, professor? Quando vocês abrem o trabalho discente efetivo, né, essa atividade semipresencial, tá aqui, ó, arquivo da atividade. Vocês vão clicar sobre ele, né, e vai abrir aqui o artigo, né, sobre o qual vocês vão desenvolver, então, esse mapa mental. Certo, meus caros? É isso aí. Professor, o senhor gostou de fazer mapa mental, né? Na verdade, todas as minhas semipresenciais são nesse formato, né, o Jandler? Eu já adotei essa estratégia, tá? Sempre leitura de artigo e elaboração de mapa mental. A semipresencial eu padronizei desse formato, né, porque acho importante que, de fato, vocês tenham uma atividade fora da sala de aula, né, uma leitura, né, e que também que para vocês reter alguma parte, pelo menos, do que vocês leram, né, eu acho que fazer um mapa mental é uma atividade interessante. Mas bota uns também, né? Ô, senhor, bota uns artigos mais fáceis, então. Aquele último lá era um... o negócio era absurdo. Eu tava lendo, eu não consigo botar em um mapa mental, era muita coisa. Tá louco. Aquele, na verdade, eu acho que era um capítulo de um livro, o último. Era bastante coisa. Era um livro do Kotler, né? Esse é um artigo de 10 páginas. O líder? Líder empreendedor? Acho que não era esse. Não, era... não, é isso aí, vai encarar o mercado. Vai encarar o líder do mercado, né? Isso. Tá, que era esse último era esse, né? Tinha bastante coisa. Mas é o mais fácil que tinha. É o mais fácil. Esse era o mais fácil, porque é só pegar as 10 estratégias e pôr ali.
Porque esse é um artigo da Exame ou da HSM, né? O que eu acho que o Leonardo está falando que era o mais complicado era aquele do livro do Kotler, que aí eu acho que ele falava daquelas da empresa líder, da empresa seguidora, da empresa desafiante e da ocupante de nicho, né? Isso aí, mas ele abria isso aí mesmo. bastante, né? Aquele era Concorrente, os negócios assim, né? Perfeito. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Esse era mais pesadinho, né? Eu acho que esse que eu estou dando agora para vocês fica um meio termo, né? Não tão pesado quanto esse que do livro do Kotler, né? Mas também acho que não tão light quanto aquele do ser líder de mercado, né? Vai desafiar a líder de mercado, melhor dizendo. Professor. Oi, Jandler. O site que eu uso ali para fazer mapa mental, ele tem um limite ali de setas. Tem? Tem, eu acho que tem, porque eu não consigo por setas a mais, daí sempre eu aprendi a botar a cor, aí eu boto uma cor mais forte e uma cor mais fraca, né? No seguinte, não sei se o senhor notou. Para ser bem honesto, Jandler, agora não me lembro, porque eu tenho visto tantos mapas mentais que não me lembro. Mas por exemplo, assim... Por exemplo, esse aí mesmo do Dinâmica Competitiva de Kotler, eu não tinha o limite de setas, eu fiz assim. Não, aí, por exemplo, eu botava um azul mais forte, depois um azul médio e depois um azul mais fraco. Não, tranquilo. Né? Façam dentro das limitações do programa, né? O que não dá para fazer, não dá. Não vão pagar para fazer, né? Porque aí, pagar, que eu digo, é assinar o troço para poderem fazer, né? Não vale a pena. Tá? Eu fiz os meus no Word. Também dá para fazer no Word, no PowerPoint, enfim. Mas também tem o caso, por exemplo, do Lucidchart, tá? Que é um software para fazer fluxograma, organograma, mapeamento de fluxo de valor, enfim. Esse ele te deixa fazer 3 sem pagar, tá? Mas aí dá para fazer um truquezinho, né? Se tu quer fazer mais de 3, por exemplo, eu fui aluno do professor Igor nesse semestre, no semestre passado eu já fiz bem mais que 3, vocês conseguem deletar um deles e aí vocês conseguem fazer um novo, né? Então, pode deletar aquele mais antigo, né? Cada um deles tem, às vezes, algumas fugas, assim, por assim dizer, né? Eu faço no Canva. Mas é que ele tem o Canva tem tudo, né? Tem de até tu bota lá, eu boto a mapa mental, o fluxograma, alguma coisa, e ele abre vários estilos. Mas ali no Canva ele tem tudo, né? Molde, tu quer botar quer fazer todos os tipos de design ali, tu consegue fazer, acho bem fácil também. Perfeito, também é outra possibilidade, sim. Joia, então, meus caros. Acho que tá tudo certo, só por mim aqui tá tranquilo. É isso aí. Então tá, meus Só caros. vou ter que caçar a gente pro grupo agora. Sai. Caros. Agora até agora tem um grupo, mas tem uma lista de alunos aqui no... Tchê, eu sou bem honesto com vocês. Eu enxergo a lista de alunos no aula nessa tela aqui, ó. Minhas turmas, tá? O que eu vou fazer? Até vou botar aqui, então, na tela para vocês, tá? Os alunos dessa turma aqui são esses. Tá? Depois vocês têm como consultar a gravação para ver de novo aqui a lista. Para nós parece também. Aparece para vocês também? Vi aqui também. Beleza. Aparece. Tá. Aqui todos mas tem uma galera aí. 16, né, na verdade. Não é muito, né? Não é muito, na verdade. Não. E eu tenho lista aqui que essa barra de rolagem aqui não para de descer. Vamos pegar aqui uma. Aonde que foi ali para ver os alunos? Em minhas turmas. Para mim é minhas turmas, né? Eu acredito que para vocês também seja o mesmo menu. Não, já achei. Achou? Beleza. Então tá, meus caros. Encerramos então por hoje. Né? Desejo aí a vocês todos um excelente final de semana e um bom feriado, né? Para quem puder curtir aí. Por isso que eu disse, para quem puder curtir, né? Eu acabo trabalhando um pouco em casa, mas pelo menos eu não preciso ir na loja na segunda-feira, né? Apesar que também para mim... Se bobear, trabalha mais em casa que na loja. E outra coisa, né? Não trabalho nesse dia, mas também não ganho, né? Tem as duas coisas.
Então tá, meus caros. Forte abraço e até a próxima, então. Perfeito. Pessoal, valeu.